Olá, pessoal. Começando a aula de hoje, DP, Rotinas e Práticas. Hoje o assunto é 13º salário e eu deixo vocês com a professora Jaslana. Olá a todos, sejam bem-vindos ao módulo 13º salário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse valor que os funcionários recebem referente a essa gratificação que as empresas pagam. Então, o 13º salário refere-se ao pagamento anual de 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Então, a cada mês que o funcionário trabalha, ele tem direito a 1/12 do salário. Salário de quando? De dezembro. Então, com base no salário de dezembro, a gente calcula esse 1/12 para cada mês trabalhado. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho dentro de uma competência terá direito a 1/12. Então, esse ponto a gente tem que observar bastante e ter bastante cuidado, porque o funcionário que foi admitido ou demitido dentro de um determinado mês, a gente tem que analisar se ele tem direito ou não a esse 1/2 de 13º. Como que a gente faz isso? Quando a gente conta, como que a gente faz? Contando quantos dias ele tem direito dentro daquele mês. Então, por exemplo, um funcionário que foi admitido no dia 15, ele tem direito? Não sei, a gente tem que observar se é um mês de 28 dias, se é um mês de 30 dias. Uma dúvida que acontece bastante é quando a gente tem um funcionário admitido no dia 17. Porque aí no dia 17, se for um mês de 30 dias, se você contar, porque o dia 17 conta, se você contar do dia 17 ao dia 30, ele não tem direito. Mas se for um mês que tenha 31 dias, então se a gente contar do dia 17 ao dia 31, ele passa a ter direito. E o mesmo no caso de demissão. A gente vai olhar pela data de demissão, quantos dias ele trabalhou dentro daquele mês. Então, trabalhou 15 dias dentro de um mês, ele tem direito àquele AVO daquele mês. O pagamento da primeira parcela será de 50% entre os meses de fevereiro até o dia 30 de novembro, a título de adiantamento do 13º. Então, é obrigatório, sim, as empresas pagarem pelo menos a primeira parcela do 13º até o dia 30 de novembro. Isso causa muita confusão, porque os outros 50%, eles são obrigatórios até o dia 20 de dezembro. Mas aí algumas empresas acham que eu quero pagar de uma vez só, vou pagar tudo no dia 20 de dezembro. Posso? Não, porque a lei obriga as empresas a pagarem pelo menos a primeira parcela até o dia 30 de novembro. E por que a gente fala de fevereiro a novembro? Às vezes as empresas elas querem por um fluxo de caixa ou como uma forma de bonificação, querem agradar os seus funcionários, elas pagam isso antes, no decorrer do ano. Às vezes também é uma forma de atrair os funcionários e de prender, né, entre aspas, de fidelizar, quando deixa disponível para os funcionários escolherem um mês que eles querem receber. Então, o funcionário vai lá, procura o RH, procura o DP e fala, eu quero receber o meu 13º no mês de agosto, pode ser? E aí tem algumas empresas que liberam. Então, a primeira parcela do 13º, ela não é obrigatória que seja para todos da empresa. A empresa pode pagar de forma aleatória, desde que todos recebam até o dia 30 de novembro. E aí a gente paga quanto? 50% do salário dele, ou 50% do que ele tiver direito. Lembrando que você só tem direito a cada mês que você trabalha, você tem direito a um AVO. Então, quanto que ele tem direito? A partir de então, ele vai receber 50% desse valor. Essa primeira parcela, ela não tem desconto nenhum. Então, essa primeira parcela, ele vai receber literalmente 50% do valor que ele tem direito. Na segunda parcela, que tem que ser paga até o dia 20 de dezembro, é onde a gente vai fazer os descontos. Que descontos são esses? Descontos legais, que é INSS, imposto de renda, depende de cada caso, que a gente tem que fazer os devidos cálculos para saber se tem ou não algum tipo de desconto além desses. Mas, a princípio, INSS todos sim e imposto de renda de acordo com cada caso. Então, já os outros 50% deverão ser pagos até o dia 20 de dezembro, quando então sofrerá todos os descontos devidos, levando-se em consideração o total da gratificação. Outro ponto importante que a gente tem que prestar atenção também no 13º é que aquele funcionário que tem um salário variável
Ou seja, ele tem hora extra, ele tem adicional noturno, ele tem algum tipo de premiação, ele tem comissão, ele tem gorjeta, enfim, aquele funcionário que tenha algum tipo de salário, algum tipo de valor variável, a gente tem que levar em consideração também para o 13º. Então, se é um funcionário que tem um ano completo, a gente vai contar, vai pegar esse ano completo, fazer o somatório de todas essas variáveis e dividir por 12, para que ele receba também uma parcela dessas variáveis. Então, como a gente fala que a gente tem que pagar a primeira parcela até o dia 30 de novembro, essa primeira parcela, ela não entra as variáveis, porque eu ainda não sei os valores das variáveis. Algumas empresas até colocam essa variável como uma forma de ajudar para que a segunda parcela não fique um valor muito alto. Mas é obrigatório? Não, não é obrigatório. Ah, mas eu quero pagar uma parte dessas variáveis na primeira parcela. Como é que eu faço? Não tem problema. Você vai pegar a quantidade de variáveis que você tenha daquele ano, vai dividir pela quantidade de meses que você pegou e você vai ter um valor da variável. Ah, agora vou pagar a segunda parcela que é em dezembro. Como é que eu vou fazer? Essa sim é obrigatória você pagar todas as variáveis. Então, você vai somar todas as variáveis do ano dele, vai dividir pela quantidade de meses que ele tem direito e você vai somar ao valor do salário dele. Ah, mas a gente está falando de pagar dia 20 de dezembro. E o valor de dezembro? Quando é que eu vou pagar? Na folha de janeiro. O 13º, ele é uma folha individual. Ele é uma folha que ele não tem nada a ver com folha de pagamento. Então, as empresas têm, sim, 13 folhas de pagamento, diferente das férias. Porque nas férias a gente tem o valor de férias, mas a gente entra com ela na folha de pagamento para contabilizar. Diferente da rescisão, que a gente entra com ela na folha de pagamento para contabilizar. O 13º, não. Ele tem uma folha completamente à parte, ele tem uma folha somente 13º. Então, nessa folha de 13º, eu vou colocar todas as variáveis. Caso ele tenha variáveis no mês de dezembro, aí sim, quando você for fechar a folha de pagamento de dezembro que o funcionário recebe no início de janeiro, você coloca esse valor dessa variável. Então, aquele pagamento que você paga no início de janeiro, mas que é referente a dezembro, esse é o único que pode aparecer alguma informação de 13º, que é esse complementar de variável que ele teve no mês de dezembro. E aí, no caso de auxílio previdenciário, é a mesma coisa, a gente tem que considerar os 15 dias dentro do mês. Então, a partir do 16º dia de afastamento do empregado, caracteriza-se a suspensão do contrato de trabalho. E, em consequência, o 13º relativo ao período será pago pela empresa, e sim pelo INSS. Isso é, a empresa apenas paga gratificação correspondente aos períodos anteriores e posteriores ao afastamento. Então, a mesma coisa que a gente falou lá no estágio anterior, a gente fala aqui. Ah, o funcionário entrou pelo INSS no dia 3 de março. Se ele entrou no dia 3 de março, o mês de março não é devido, porque ele não trabalhou os 15 dias. Mas janeiro e fevereiro, sim. A partir do dia 3 de março, quem vai pagar é o INSS. E quando ele retornar, a gente tem que fazer o mesmo cálculo. A gente tem que ver quantos meses ele ficou pelo INSS, quantos meses a empresa pagou salário. Então, a quantidade de meses que a empresa pagou o salário é a quantidade de meses que a empresa vai pagar o 13º. Então, a forma de calcular quantos avos é a mesma, independente de ser admissão, demissão ou afastamento. E o mesmo ocorre para a licença maternidade. Nesse caso, o valor será proporcional ao período concedido do salário maternidade. Então, o período que a funcionária ficou de salário maternidade é o período que a INSS vai pagar. Os encargos sobre o 13º salário são os mesmos da folha mensal. Então, é o INSS, é o imposto de renda, caso tenha. Quando a gente chegar na parte de encargos, a gente vai ver qual o caso que tem ou não cada encargo. Aqui a gente vai trazer um exemplo como calcula o 13º. A gente está falando, então, de um salário de R$2.000, a data de admissão dele, 1º/7/2020. E a gente vai verificar quantos meses ele tem direito, quantos avos ele tem direito. Então, se ele entrou no dia 1º/7/2020, até o dia 31/12/2020, ele tem 6 dozeavos.
Então, o valor devido de 13º para ele é os R$ 2.000 divididos por 12 vezes 6, que é a quantidade de meses devido. Ele tem direito a R$ 1.000 de 13º. Então, o adiantamento do 13º, que tem que ser pago até novembro, que é a primeira parcela, eu vou pegar esses mesmos R$ 1.000 que ele tem direito e ver quanto que dá 50%. R$ 500. Esse ele vai receber R$ 500. Quando chegar lá no 13º, a gente vai pegar o salário dele menos o adiantamento que ele já recebeu. Quanto que ele tem que receber? R$ 500. Desses R$ 500, a gente tira os encargos. Encargos referente a quanto? A R$ 500? Não, referente aos 1.000, porque o valor que ele tem, que é devido, são os R$ 1.000. Então, lembra que eu falei para vocês no slide anterior? Se o funcionário pedir em agosto o 13º, a empresa pode dar? Pode. Mas o meu salário de dezembro é diferente. É nessa hora que a gente vai pagar a diferença. Então, lá em agosto, quanto que era o seu salário? Quanto que você tinha direito? Você tinha direito a R$ 1.000. Te paguei 50%, que foi 500. Pronto. A única informação que a gente vai gravar. Adiantamento do 13º, R$ 500. Quando chegar lá no 13º, que eu for calcular, que eu for pegar o valor atualizado, aí ele agora não recebe mais 1.000, ele recebe 1.200. E agora? Não tem problema, você vai pegar os 1.200, vai tirar os 500 e vai pagar a diferença para ele. Então, é nesse momento que a gente paga a diferença, e não quando ele receber o aumento. Porque, às vezes, alguns funcionários batem lá no RH, batem lá no DP. Mas eu recebi um aumento, quando é que eu vou receber minha diferença do 13º do aumento que eu recebi? Lá em dezembro, lá quando a gente for fechar a folha do 13º. Espero que vocês tenham entendido. A gente tem alguns exercícios lá nos nossos anexos, que a gente vai passar numa outra oportunidade, no próximo vídeo. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem ficar à vontade. A gente finaliza, então, o módulo 13º. Bacana. Jarlana, antes de fechar, eu queria te perguntar uma coisa, porque a gente sempre, nos nossos cursos, a gente fala das lendas urbanas sobre determinados assuntos da área de defesa. Vários. Eu queria te perguntar o seguinte: existe alguma lenda urbana dentro do 13º que o funcionário comum acha, mas na verdade não é? E a mesma coisa vale para estudantes de DP, né? Lendas urbanas que geralmente as pessoas comentam em aula que tem nada a ver? Existe alguma que você lembra? Assim, o que eu já vi de 13º, o que mais acontece realmente é esse caso de aumento. Porque aí a empresa libera o adiantamento para ele, e aí depois que ele recebe o aumento, ele bate lá na porta do DP e fala assim: olha, recebi um aumento, quando é que eu vou receber o adiantamento desse aumento? Isso, não, mas olha só, meu advogado falou que eu tenho direito. Meu vizinho trabalha no escritório de contabilidade e falou que eu tenho direito. Então, assim, do 13º, que eu mais vejo realmente é o aumento. E, infelizmente, por parte das empresas, às vezes por falta de informação. Algumas empresas que são um pouco mais truculentas, né? Vamos dizer assim, aí elas falam: não, só vou pagar uma parcela, só vou pagar uma parcela em dezembro. Se a data é dia 20 de dezembro, eu vou pagar dia 20 de dezembro. E não é. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você quer pagar em parcela única, que seja dia 30 de novembro. Mas é muito importante que até o dia 30 de novembro o funcionário tenha recebido pelo menos 50% do seu valor. Então, assim, de lenda urbana aí de 13º, eu acho que é mais ou menos isso. Bacana. Então, até a nossa próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau.